Muito obrigado, Marcelo. A gente segue falando de eleições, porque embora as mulheres representem 52% do eleitorado, ainda estamos longe de alcançar a mesma proporção nos cargos políticos. Em 2024, apenas 15% das candidaturas foram de mulheres, enquanto 85% foram de homens. Entre os eleitos, essa diferença é ainda mais acentuada. Apenas 13% de mulheres contra 87% de homens. Para discutir o cenário e os desafios da representatividade feminina na política, a gente conversa agora com a cientista política da UFRJ e coordenadora do LAPCOM, Mayra Goulart. Olá, Mayra, muito obrigado pela sua participação aqui. Apesar de ainda baixo, nós vimos aí um crescimento no número de vereadoras eleitas. 9.371 em 2020, 10.603 agora em 2024. Saímos de 16,3% para 18,24%. O que esse pequeno aumento representa? Bem, quando a gente observa longitudinalmente a representação política de mulheres, a gente vê um progressivo, um gradual aumento vai subindo, mas com algumas oscilações, né? Mas sempre progressivo com algumas oscilações. Porém, essa progressão é muito lenta. E alguns fatores explicam isso, né? Mas o mais, talvez, determinante é uma conformação social deveras patriarcal que caracteriza o nosso país. E quando a gente fala patriarcal, a gente está só dizendo que é um sistema que tem uma hierarquia de gênero, raça e econômica, na qual as mulheres negras estão na posição mais longe dos topos hierárquicos. Então, a gente observa também na esfera política, mas não apenas nela, uma dificuldade para que mulheres, principalmente mulheres negras, galguem posições de poder. Certo. A ministra Carmen Lúcia, ela falou recentemente, né, que lamentou, na verdade, que nenhuma mulher eleita prefeita nas capitais no primeiro turno. Como é que você avalia a participação feminina nas prefeituras, especificamente, né, diferente do corpo legislativo? É o mesmo retrato que a gente vive nas outras esferas? Não, porque no caso da prefeitura tem um fenômeno muito interessante da gente analisar. Porque a legislação tem tentado criar mecanismos para estimular a representação política de mulheres. Dentre eles está a reserva de vagas na nominata, os partidos têm que ter 30% das suas candidaturas dedicadas ao gênero mais subrepresentado, né? Então tem que ter 70-30, ou mínimo de 30% de mulheres, e agora decidiu-se, né, já em 2018, que a proporção da distribuição do dinheiro, do montante de financiamento de campanha, tem que ser na mesma proporção da nominata. Então, se a gente tem 30% de mulheres, nós temos que ter 30% dos recursos de financiamento de campanha sendo destinado às candidaturas dessas mulheres. E por que eu estou falando isso? Porque uma forma de você contrabandear essa determinação é colocando mulheres na figura de vice. Porque aí você cumpre a legislação, você coloca que você botou esse dinheiro na candidatura de uma mulher, só que ela é vice. Então, esse recurso, na verdade, está alimentando a campanha de um homem. Por isso, a gente tem um aumento maior nas candidaturas femininas para a posição de vice do que de mandatária principal, de prefeita. Entendi. É muito triste mesmo, porque a gente vai percebendo que esses dribles que vão acontecendo, né, muito típicos do futebol e que, infelizmente, acontece muito na política. A gente ia trazer justamente esses números, porque, segundo a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, através do Observatório Nacional da Mulher na Política, a cota de gênero foi desrespeitada em mais de 700 municípios brasileiros nas eleições desse ano. Quer dizer, apesar de uma melhora em relação a 2020, quando eram 1.304 municípios, ainda há um longo caminho a percorrer, né? E a pergunta que fica é: quais são as medidas necessárias para a gente garantir o cumprimento dessas cotas que já estão estabelecidas ali na legislação eleitoral, né? Perfeito. Sempre tem que pensar em duas mãos. Uma mão é institucional. Você criar regras que estimulem o financiamento e as cotas de gênero. 2, você criar regras que sejam cumpridas, ou seja, que você reforce as medidas punitivas dentro do escopo institucional
para quem não seguir essas regras, né? Que é o que todo ano, depois da eleição, tem aquela PEC da anistia, anistiando os partidos que não cumpriram as determinações da justiça em termos de representação de gênero e outros crimes eleitorais. E a segunda via é a via da sociedade. Por quê? Porque as instituições sozinhas, as regras institucionais, sozinhas não conseguem mudar o fato de que os partidos são chefiados por homens, nos seus diretórios municipais, inclusive, e esses homens confiam e apostam mais na candidatura de outros homens, formando um ciclo, um clã que se retroalimenta no poder. Entendi. Bom, uma coisa que a gente percebe também é que em algumas regiões, por exemplo, a ausência, né, de lideranças femininas se candidatando. A gente teve até, inclusive, um caso terrível, que justamente uma candidata à vice-prefeitura de Porto Velho, em Rondônia, que foi estuprada 2 dias antes da eleição. Assim, quais são os fatores que desestimulam as mulheres a se lançarem na política? Imagino que estejamos falando aí de todo esse patriarcado que você falou, do machismo estrutural no nosso país, mas eu gostaria de que você tecesse mais comentários sobre isso, por favor. Perfeito, esse caso é um caso emblemático para a gente tratar da violência política de gênero e raça. Por que é sempre melhor pensar a violência política por esses atravessamentos? Porque a lógica é que o patriarcado, enquanto sistema hierárquico, ele vê na esfera política um lugar de autorreprodução. E quanto mais distante está a pessoa que desafia esse patriarcado, ou seja, uma mulher negra de classe popular, uma mulher trans de classe popular, mais longe que ela está desse escopo, né, desse topo da pirâmide, que é o homem branco de classe média alta ou de classe alta e hétero, mais ela vai sofrer violência, barreiras, obstáculos à sua entrada. E esses obstáculos não são apenas a violência explícita, mas são a série de violências e silenciamentos que nós mulheres vivemos a todo momento. A nossa vida é atravessada por silenciamentos e violências. Esse é um ponto. O segundo é a sobrecarga de trabalho, uma vez que as funções de cuidado, elas são, sobretudo, dedicadas às mulheres. Então, além da gente ser ceifada em nossas ambições, violentadas nos nossos sonhos e silenciadas nas nossas falas, nós somos também sobrecarregadas de tarefas porque os homens não as dividem conosco. Certo. Muito obrigado, Mayra, pela sua participação. Temos alguma estimativa positiva com relação a quando é que isso pode mudar? Quando é que a gente vai conseguir essa equiparação? Temos sim. É importante que a sociedade esteja cada vez mais consciente da subrepresentação de gênero e que busque medidas efetivas, como, por exemplo, uma cota não nas nominatas, não na lista dos candidatos, mas uma cota de parlamentares, um mínimo de parlamentares eleitas do gênero feminino. Eu acredito que esse é um caminho viável, existe em outros países, não é uma jabuticaba, e a sociedade pode se organizar para obter. Perfeito. Muito obrigado, Mayra.